E agora, apresento aqui um exemplo de uma má prática. Vou ler a notícia. Turistas britânicos avisados para não apresentarem caixas falsas em Portugal. Esta notícia é de 2017. Grande parte das notícias deste âmbito são assim, mas também encontrei alguns artigos relativos aos anos mais recentes, 2019 e 2020. E o que mostra aqui é um problema que foi detectado, uma má prática, em que, vou ler, esquemas orquestrados por agências britânicas que ensinam e incentivam os seus clientes a utilizarem estratégias de modo a receberem indemnizações por parte de hotéis de vários países europeus, sendo o maior afetado a Espanha, depois também Portugal, a Grécia, entre outros. Isto representa-se como uma má prática, porque legalmente, mesmo que seja possível, que é o que acontece, pois visto que o turista britânico é protegido pela lei britânica, em que pode apresentar uma queixa ao hotel passado até 3 anos da sua visita, os turistas, embora possam fazer estas queixas, eticamente não é tão positivo e então uma má prática, a nosso ver, algo que não devia ser feito porque prejudica países próximos em que os finais não serão os melhores, a competitividade não será feita de uma forma legítima, são práticas de má vontade. E é também um exemplo dos riscos financeiros que podem aparecer em Portugal, visto a influência destas populações dos países britânicos, do país britânico. Podes continuar? Okay. Então, sabemos que outro produto também é afetado pelo risco financeiro e satisfação é a aviação comercial. Em 2019, muitas companhias aéreas enfrentaram crises e que infelizmente culminaram com o fim das operações de 26 companhias aéreas em todo o mundo. Uma das companhias aéreas que deixou de voar no ano de 2019 foi inclusive a companhia Germânia, que contava com cerca de 37 aviões e conduzia 4 milhões de passageiros por ano. A empresa arguiu que o aumento do combustível e a desvalorização do euro em relação ao dólar causaram imensos problemas financeiros. A segunda DECO, um dos métodos das companhias aéreas é reembolsar os consumidores com vouchers, em vez de dinheiro, chegando até a agir de forma fraudulenta e a não transmitir as informações corretas. A TAP, a companhia aérea portuguesa, está na lista negra dos reembolsos e a DEC chegou até a denunciar à Comissão Europeia aquilo que considerou serem práticas desleais por parte de algumas companhias aéreas e pediram que o comportamento das mesmas fosse investigado. Sabe-se que, segundo a lei europeia, os consumidores têm o direito à devolução em dinheiro do montante gasto. No entanto, se preferirem, podem ou não aceitar o voucher destas viagens, para usar mais tarde, o reagendamento, etc. Os consumidores podem reivindicar o reembolso total se a viagem ou o voo for cancelado devido a circunstâncias extraordinárias, como é o caso da pandemia em que nos encontramos atualmente. Mas vamos sublinhar mais uma vez que a decisão é inteiramente do consumidor. Este pode aceitar ou não o voucher, reagendar ou não a viagem ou receber o dinheiro. No entanto, as queixas dos consumidores a nível europeu aumentaram bastante, pois estes não estão a ser reembolsados e queixam-se que as companhias aéreas insistem na emissão dos vouchers. De acordo com os dados da ANAC, no primeiro semestre foram feitas 649 reclamações ligadas a reembolsos no ano 2020, o que, conforme destacou o relator da Aviação Civil, é o número 50 vezes superior face ao mesmo período do ano de 2019. Um outro método que é também usado para companhias aéreas para faturarem, principalmente as companhias aéreas low cost, são as taxas de embarque. E apesar destas companhias venderem bilhetes mais baratos, podem ter algumas surpresas durante as viagens. Os passageiros podem ter algumas surpresas durante a viagem, mesmo após terem pago o bilhete. Apesar do preço do bilhete ser mais baixo, as taxas do despacho das bagagens podem ser muito caras e o passageiro pode vir ter de cobrar pela escolha do assento ou até mesmo pelo serviço de bordo. Estes contratempos podem, como é óbvio, comprometer a satisfação global da viagem.
Vou passar então a alguns exemplos. Temos como, por exemplo, a companhia americana Spirit, que cobra uma taxa de cerca de 7,5 € para fazer reservas online. E a única forma de evitar esta taxa é indo pessoalmente ao aeroporto comprar o bilhete. Depois temos a Jetstar Airways, que cobra uma taxa de cerca de 30 € para remarcação de viagens. E até aí acho que não há nenhuma novidade, pois há muitas empresas tradicionais que cobram esta tal taxa de remarcação. No entanto, o problema surge quando a este valor, cobrado pela remarcação, vem outra taxa de administração de mais 30 €, sendo que muitas vezes o valor das taxas combinadas chega a ser superior ao valor do próprio bilhete. Depois temos a AirAsia, e como sabem, há muitas empresas que fiscalizam a bagagem de mão através do tamanho, não exigindo que o passageiro faça a mesma. Não é o caso desta companhia, porque esta limita a mala de mão a no máximo 7 kg e caso esta esteja acima de peso, exige que a mala seja despachada, cobrando até 50 €. Depois temos a Ryanair, que é considerada uma empresa low cost, no entanto, cobra cerca de 115 € para trocar o nome da reserva, caso o passageiro se tenha enganado na sua reserva online. No primeiro semestre do ano 2019, o portal de queixa registrou cerca de 700 informações referentes e constatou-se um intenso crescimento em comparação com o ano anterior, ou seja, 2020, foram registadas 68 queixas. Isto tudo antes da pandemia. Segundo o portal da queixa, a TAP lidera o top 3 de companhias aéreas com mais reclamações, com 325 queixas. Segue-se então a Ryanair, com 154, e a EasyJet, com 63. Os causadores determinantes de reclamação apresentados pelos clientes prendem-se nos atrasos dos voos, nos pedidos de reembolso, na bagagem perdida ou danificada, no cancelamento do voo e no atendimento. Nós sabemos que a pandemia causada por SARS-CoV-2 e a sua conturbada evolução, obviamente contribuíram para um número atípico de reclamações, o que, segundo a ANAC, prejudica uma comparação proveitosa do semestre. O número de reclamações em 2020 cresceu para cresceu mais 26,6%, ou seja, mais 1.568 reclamações registadas, e o número de passageiros transportados desceu para menos 61,7%, face ao mesmo período no ano anterior, ou seja, de 2019. O número de reclamações de aerolíneas aéreas nacionais, face ao total de queixas adquiridas no primeiro semestre de 2020, manteve-se constante, fixando-se em 59,8%, mas, por sua vez, as queixas destinadas às companhias aéreas estrangeiras subiu para 33,2%, depois de representar 23,6% no primeiro semestre de 2019, e 17,3% no igual período do ano de 2018. Como já foi referido anteriormente, o portal de queixa revelou alguns constrangimentos derivados da pandemia e isso obviamente refletiu-se nos consumidores entre junho e setembro. O principal motivo foi o pedido de reembolso, com 1.167 queixas, o que mostra um aumento de 342% face ao mesmo período de 2019, onde foram registradas apenas 264 reclamações pelo mesmo motivo. Quanto ao índice de satisfação das companhias aéreas, sabe-se que a Ryanair terminou no último lugar da pesquisa anual das companhias aéreas da WITS pelo 7º ano consecutivo e na pesquisa os passageiros deram a esta companhia aérea a classificação mais baixa possível para embarque, conforto, assentos, comida, bebida, atendimento ao cliente e ambiente da cabine, deixando-o com uma pontuação geral de 44%. O vencedor geral com a maior pontuação, no que toca ao índice de satisfação, foi a Singapore Airlines, com uma pontuação geral de 88% de clientes satisfeitos. Como já referido anteriormente, a entidade com mais queixas no início desta pandemia foi a TAP, o que comprometeu bastante a satisfação dos passageiros, que manteve o registro mais elevado de reclamações, reunindo até 45,7% de reclamações registadas.
traduzindo um agravamento de 37,7%. Os principais motivos da reclamação estão relacionados com cancelamentos de voos e atraso com perda de ligações, o que representa 44% do total das 3.410 reclamações recebidas, o que é um número bastante superior. Relativamente às agências de viagens, o terceiro produto que estamos a analisar, no ano 2019, temos o exemplo da operadora turística britânica Thomas Cook, que faliu, sendo que esta tinha 178 anos e era a mais antiga até a sua falência. A falência desta empresa deixou cerca de 150 mil turistas britânicos sem ter como retornar a casa, que foi a maior operação de resgate de britânicos da Segunda Guerra Mundial, e mais de 600 mil clientes por todo o mundo. A falência desta empresa deu-se por esta operadora não ter os meios nem a capacidade de competir com os preços das operadoras online, sendo que esta é apenas um exemplo de muitas outras que faliram por deixarem de ser competitivas no mercado turístico. Já analisando o ano 2020, as agências e sites para reservas de viagens, segundo os dados disponíveis pelo portal da queixa, podemos verificar que as principais queixas foram pedidos de reembolsos, correspondendo a 49%, e falta de apoio, que respondeu a cerca de 14% das queixas. As principais agências que registaram o maior número de reclamações foram a eDreams, a Rumbo, a Logitravel e a Travelgenie. Na seguinte tabela, podemos verificar o índice de satisfação, o número de reclamações em 2020 e a variação das reclamações face ao ano anterior. Então, com a análise desta tabela, podemos verificar que a Logitravel teve o índice de satisfação mais elevado, com 62,8%, registando cerca de 135 reclamações em 2020, um aumento de 155% face ao ano anterior. Já atrás de Travelgenie, teve um índice de 58,6% no índice de satisfação, reportando 133 queixas em 2020, um aumento de 565% relativamente ao ano anterior. Já a eDreams apresentou um índice bastante baixo de satisfação, com apenas 6,7, apresentando 366 reclamações em 2020. A diferença nesta é que houve apenas um aumento de 42% face a 2019, mostrando que esta operadora sempre teve um elevado número de queixas por parte dos seus clientes, mesmo antes da pandemia. Já a Rumbo mostra o mais baixo índice de satisfação, com apenas 4,8%, tendo 276 queixas em 2020 e um aumento de 1.433% nas reclamações face ao ano 2019, podendo justificar este número pelo impacto negativo da pandemia no turismo, inclusive nesta operadora que teve um aumento de queixas de mais de 1000%. Ao comparar estas quatro empresas, ou quatro operadoras turísticas, podemos concluir que todas tiveram um aumento no número de reclamações, algumas com um grande aumento, mas a diferença entre estas que tem mais destaque é o índice de satisfação, onde apenas duas tiveram a satisfação acima de 50%, ou seja, apenas resolveram acima de 50% das suas reclamações. As duas restantes tiveram menos de 10%, ou seja, resolveram nem 10% das queixas dos seus clientes, ou seja, mais de 90% dos clientes destas duas operadoras ficaram com as suas situações por resolver. Relativamente à gestão de crise e resiliência do destino / produtos, ou seja, as boas práticas, podemos afirmar que no setor turístico, que se encontrava em crescimento e com um nível de competitividade cada vez maior, as boas práticas apresentam-se como um fator importante no momento de compra, na medida em que estas constituem uma mais-valia para o consumidor e tornam-se um ponto diferenciador entre as companhias do setor. Com a área do turismo a atravessar uma fase difícil, com o surgimento da pandemia provocada pelo Covid-19, o uso destas boas práticas acentuou significativamente. Assim, surgiram estratégias para contornar os efeitos causados pela pandemia, que acabaram por contribuir para vários exemplos práticos na gestão de crise. Desde o momento que o turista toma a decisão de realizar a viagem para um determinado destino até à conclusão da mesma, são vários fatores que podem levar ao descontentamento do mesmo. Porém, é muitas vezes no início da viagem onde ocorrem problemas, sendo eles muitas vezes provocados pelo meio de transporte escolhido, sendo a aviação um dos setores com mais problemas. Como mencionado anteriormente pelos meus colegas, com o cancelamento constante de voos e de outros serviços inerentes à viagem, devido à presente pandemia, o governo português lançou uma nova legislação que tornava obrigatório às operadoras turísticas reembolsar o cliente através do mesmo método de pagamento usado no momento de compra. Porém, dentro desta legislação, algumas das empresas que operam em Portugal,
como a TAP, além de oferecer o reembolso obrigatório por lei, oferece ainda a opção de receber o reembolso em voucher com mais um bónus de 10% no valor de compra, conseguindo desta forma com que a empresa não só não perca dinheiro, como ainda conseguem filiar o cliente para uma possível compra futura aliado aos 10% de bónus oferecidos. É assim também possível compensar o cliente que se viu impossibilitado de viajar, o que em si constitui uma boa prática. Ainda dentro das boas práticas que se observam na aviação, temos as taxas de bagagens. Estas, muitas vezes, aumentam o seu preço dependendo do local e horário em que uma nova bagagem é solicitada. Por exemplo, a reserva online para uma mala de cabine na Ryanair tem o custo de 20 euros, sendo que se for no aeroporto, a horas do avião levantar voo, este valor passa para os 50, mais do dobro do valor previamente estabelecido. É assim de extrema importância a disponibilização de toda a informação relativa às taxas de bagagem, principalmente através de sites atualizados e com informação acessível de forma intuitiva, de forma a evitar que os turistas mais atentos acabem por gastar dinheiro desnecessário pelo mesmo serviço. Agora, falando das boas práticas relativas ao alojamento, podemos mencionar o facto de muitos grupos hoteleiros se predisporem a mudanças de quarto, caso o cliente não esteja totalmente satisfeito com as condições do seu quarto inicial. Esta prática mostra-se como uma ferramenta ideal para a satisfação do cliente, sem prejuízo para o hotel, pois nestes casos, normalmente o quarto do hotel que foi dado ao cliente estaria vazio ou existem vários da mesma tipologia disponíveis. Importa também notar que, por vezes, as agências de viagem também contactam as unidades hoteleiras para fazer esse mesmo upgrade sem intervenção do cliente. Além do upgrade do quarto, os hotéis oferecem vouchers com pequenas percentagens de desconto para atividades turísticas na região e clientes selecionados, sendo um destes exemplos o Hotel Américas em Aveiro, que oferece um pequeno desconto de 15% em viagens no Liceiro e outras atividades relativas à RIA. Dentro das boas práticas associadas diretamente à pandemia. Devido à pandemia, o custo de viagens aumentou, visto que a maioria dos países exige agora um teste à Covid-19, que, por exemplo, em Portugal pode chegar a ter um preço de 65 euros e, de certa forma, impossibilita algumas pessoas de viajar por razões financeiras. Neste âmbito, os arquipélagos da Madeira e Açores destacaram-se com uma campanha de atração de turistas, em que as duas regiões suportavam os custos dos testes de detecção de Covid-19, o teste PCR ou o teste de antigénios, a quem quisesse visitar as duas zonas insulares portuguesas. Assim, foi possível não só manter o arquipélago seguro, de um ponto de vista de saúde pública, como ainda reavivar o turismo e todas as restantes atividades económicas através do benefício financeiro conseguido com a gratuidade deste teste para o turista. De forma a entender melhor o quão presentes estão os riscos financeiros e de satisfação em Portugal, realizámos um pequeno inquérito sobre as viagens feitas no destino de Portugal, onde obtivemos 201 respostas. Embora o nosso trabalho não trate destinos, mas sim produtos, achámos ainda assim por bem apresentá-lo aqui devido ao vasto número de respostas que obtivemos. A nossa amostra caracteriza-se por ser composta maioritariamente por pessoas da zona da Marinha Grande, com mais de 40 anos, e alunos do curso de Turismo, Território e Patrimónios. Foram então feitas as 5 perguntas para cada risco, sendo que no risco financeiro as questões foram as seguintes. A viagem acabou por ficar mais cara que o esperado, o serviço era demasiado caro para a qualidade, considera que as viagens são mais caras quando feitas a partir de agências de viagens, alguma vez pediu um reembolso de uma viagem e não o recebeu, já pagou alguma taxa extra que não foi informada inicialmente. Analisando a primeira pergunta, a viagem acabou por ficar mais cara que o esperado, podemos verificar que 78 pessoas responderam que a viagem acabou por ficar mais cara, sendo que 123 pessoas responderam que não ficou mais cara do que o esperado. Na segunda pergunta, o serviço era demasiado caro para a qualidade, apenas 57 pessoas responderam que sim, tendo as restantes 144 respondido que não era demasiado caro para a qualidade. Na terceira pergunta, considera que as viagens são mais caras quando feitas a partir de agências de viagens? Um total de 141 pessoas responderam que sim, sendo que apenas 60 consideram que as viagens não ficam mais caras quando as mesmas são adquiridas em agências de viagens. Já na quarta pergunta, alguma vez pediu um reembolso de uma viagem e não o recebeu? Apenas um número bastante reduzido de pessoas responderam que sim, 17 pessoas, sendo que as restantes 184 foram sempre reembolsadas ou nunca tiveram problemas neste termo de reembolso. Por fim, na quinta pergunta, já pagou alguma taxa extra que não foi informada inicialmente, apenas 37 pessoas afirmaram que já pagaram uma taxa que não foram inicialmente informados.
sendo que os restantes 164 responderam que nunca tiveram nessa situação. Com as respostas a obter estas questões sobre o risco financeiro, podemos concluir que Portugal não é um destino afetado pelo risco financeiro, sendo que foram poucos os casos em que verificámos a existência de problemas neste âmbito. Já no risco de satisfação, as perguntas que colocámos foram as seguintes. Já se sentiu desrespeitado por parte dos residentes, turistas, staff do destino? Já considerou que o destino carecia de limpeza e ou higiene? Considera que o destino que visitou falhou na qualidade dos serviços? O destino dispunha de uma rede de transportes adequada? Considera que estes riscos têm um impacto na satisfação global da viagem? E, mais uma vez, analisando a primeira pergunta, se já se sentiu desrespeitado por parte dos residentes, turistas, staff do destino, apenas 28 inquiridos responderam que já se sentiram desrespeitados numa viagem em Portugal, sendo que 173 pessoas responderam que nunca foram desrespeitados neste mesmo destino. Já na segunda pergunta, já considerou que o destino carecia de limpeza e ou higiene? 96 pessoas responderam que o destino carecia de limpeza e higiene, sendo que 105 pessoas responderam que não. Na terceira pergunta, considera que o destino que visitou foi na qualidade dos serviços? Apenas 65 responderam que sim, sendo que os restantes 136 responderam que não, mostrando a boa qualidade dos serviços presentes em Portugal. Já na quarta pergunta, o destino dispunha de uma rede de transportes adequada? 132 pessoas responderam que sim, responderam que na sua viagem em Portugal o destino tinha uma rede de transportes adequada, e apenas 69 inquiridos responderam que não. Por fim, a última, considera que estes riscos têm impacto na satisfação global da viagem? No total de 186 respondeu que sim, e apenas 15 pessoas responderam que não. Concluindo, podemos concluir que o destino de Portugal é um destino pouco afetado também pelo risco de satisfação, muito devido a Portugal ser um destino acolhedor e de qualidade. Podemos também concluir que a carência de limpeza é o único ponto negativo a apontar por parte das nossas respostas. Damos então assim por finalizada a nossa apresentação e passo a palavra ao meu colega Joel, que fará as entrevistas com os nossos tantíssimos oradores. Então, para começar, quero agradecer já a presença dos nossos dois oradores. Inicialmente, irei começar pelo Dr. Pedro Miguel Camarinha Alexandre, licenciado em Turismo e com especialização em Gestão no Instituto Superior de Novas Profissões. Trabalhou como profissional na Tour Agências e atualmente encontra-se a trabalhar na agência de viagens Geostar, na área de grupos, segmento de reuniões e incentivos. Agradeço desde já a sua presença e disponibilidade para participar em mais uma jornada de turismo e segurança. Irei começar por perguntar se na sua agência, onde o senhor trabalha, se costuma lidar com os pedidos de reembolso, isto ligado ao risco financeiro. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer também o vosso convite, que foi feito através da agência. Deixar também aqui alguma informação de que eu, em algumas das minhas intervenções, apenas darei a minha opinião e não poderá não ser uma opinião generalizada ou oficial da empresa e do grupo para o qual eu trabalho, e portanto isto era importante que ficasse esta nota na minha participação nestas jornadas. Relativamente aos reembolsos, portanto, os reembolsos eles são processados diretamente no nosso departamento. Eu trabalho num departamento que organiza viagens em grupo, num departamento que organiza os eventos, as reuniões de empresas. Trabalhamos mais com o segmento corporate. De qualquer das formas, os pedidos de reembolso que temos, nós também os recebemos, mas reencaminhamos para o departamento específico. Sabendo que nós hoje, como é que lidamos com estes pedidos de reembolsos? Nós reencaminhamos para esse tal departamento, temos um departamento de qualidade, a Geostar foi uma das primeiras, e não sei se haverá, entretanto, outras, que está certificada pela qualidade e, portanto, que nos obriga a seguir uma série de procedimentos no que diz respeito aos reembolsos. Desde que saiu o Decreto-Lei número 17 de 2018, em que houve uma alteração
na lei das agências de viagem. Todos nós tivemos que nos adaptar a essa nova lei e, portanto, hoje há procedimentos muito específicos no que dizem respeito à lei e que, logicamente, nós, e penso que todas as empresas, o devem seguir. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, os reembolsos são tratados por um respectivo departamento, que é um departamento de apoio ao cliente, e, portanto, serão eles que normalmente tratam. Não tratamos com toda a normalidade possível, porque qualquer pedido de reembolso, se estiver dentro do que a lei prevê, ele será efetuado, logicamente. Sim, ok, muito obrigado pela resposta. Assim, uma pergunta mais de curiosidade. Os pedidos de reembolso aumentaram com a pandemia na agência ou manteve-se relativamente similar? Não, aumentaram exponencialmente muito, muito. Eu posso dizer que nós, o ano passado, em março, quando o país ficou confinado, estimo que os 2 meses que seguiram a esse confinamento tivemos a processar reembolsos. A equipa que trata dos reembolsos foi reforçada por mais 10 a 15 pessoas. Portanto, houve um reforço brutal, porque o aumento do pedido de reembolsos foi extremamente elevado, sabendo que nós, como retalhista no mercado das viagens, estamos entre o principal prestador de serviços e o cliente, e, portanto, o nosso papel também foi de assessoria, foi de tentar recuperar todos aqueles reembolsos que eram possíveis. Houve uma lei extraordinária, penso que já foi aqui referida, que permitiu a emissão de vouchers até ao determinado período. Se não me falha a memória, foi até setembro. A partir de setembro, a lei foi revogada novamente e passou a ser obrigatório o reembolso no prazo de 14 dias, conforme estava previsto, desde que seja conforme o contrato da viagem, porque o contrato da viagem aqui é muito importante. Desde 2018, que é facultado ao cliente uma ficha informativa normalizada, que é onde vão as condições do contrato, uma aquisição de viagens, e depois há vários tipos de viagem. Se vocês tiverem curiosidade em verificar o decreto-lei, poderão da nova lei das agências de viagem, porque é muito extenso e com muitas particularidades, poderão verificar então estas situações. Mas logo, a partir do momento, desde que estas condições estejam no contrato e sejam passíveis de reembolso, porque nem todas as situações são passíveis de reembolso, a partir desse momento, logicamente, os reembolsos são processados e são efetuados dentro do prazo. Ok. Continuando nos reembolsos, pensa que foram maiores as dificuldades em reembolsar devido à situação atual da pandemia? E se antes da pandemia seria mais fácil tratar os reembolsos? Seguramente pela quantidade de pedidos de reembolso e de cancelamentos que existiram neste período, foram muito mais difíceis de tratar. Dentro da nossa empresa, sendo um grupo grande, tivemos a capacidade de reforçar essa equipa, que teremos que admitir que não teve capacidade suficiente para dar resposta atempada a todos, mas também dos nossos clientes, e penso que de uma maneira geral houve bastante compreensão em relação a isso, e também as próprias companhias aéreas não estavam a responder, até há bastante pouco tempo, como já foi referido, a TAP, mas não só, outras companhias aéreas que trataram de demorar muito tempo com respostas, porque nós também as atrasámos em função disso, como agência de viagens. Mas é muito difícil de poder imaginar a quantidade. Portanto, eu posso dizer que, como eu disse, 2 meses a tratar de reembolso, portanto, infelizmente não vendíamos viagens nessa altura. Portanto, quase toda a gente a tratar daquilo que eram pedidos de reembolso e reagendamentos de viagens, etc. Sim, deu para esclarecer. Outra pergunta. Pensa que os seus clientes, ao utilizarem agências de viagens para as compras das suas viagens turísticas, são mais protegidos do risco financeiro
ou seja, de pagarem taxas extras, de acabar por pagar outro tipo de taxas que nos estariam à espera? Acha que estão mais protegidos a esse nível? Vamos lá ver. Há aqui algumas questões que foram referidas relativamente à hotelaria, que o Hugo referiu, aquilo que são consideradas ou que vocês no vosso trabalho consideraram como taxas extras. Eu não posso considerar taxa extra quando é um serviço adicional. Hoje, quando nós ficamos alojados em algum hotel, ou seja em Portugal, seja em países estrangeiros, nós das duas uma, ou pensamos que temos tudo incluído quando vamos para determinado hotel, ou também teremos que perceber que há muitos serviços que não estão incluídos. E eu não considero, portanto, não considero que um serviço de cofre de guarda de bens possa ser uma taxa, é um serviço adicional. E temos é que tentar perceber o que é que são os serviços adicionais e os serviços que estão incluídos. E, portanto, se for um serviço adicional que não está previamente incluído, pode sim ter um custo. Se não for um serviço adicional, se já estiver incluído, nem sequer pode ser cobrado. Qual é o papel da agência de viagens? O papel da agência de viagens é esclarecer, é informar. Portanto, a partir do momento em que há uma série de informação que nós temos o dever de passar, portanto, como consultores de viagem, nesse momento não poderão haver algumas surpresas que podem ser consideradas surpresas. E, portanto, temos que minimizá-las ao máximo. E por isso a importância da agência de viagens para cumprir isso, se o papel dela for bem cumprido, portanto, será prestar essa informação. Por exemplo, quer uma reserva neste hotel, mas este hotel, o custo do Wi-Fi é X. E o cliente vai ter que decidir se quer ir para aquele hotel ou, não vai, ou vai escolher outro hotel em função dos serviços que pretende. E isto será corresponder à expectativa do cliente. Sim, obrigado pela sua participação. Eu irei voltar a abordá-lo para mais algumas questões relativamente ao risco de satisfação. Para já, irei passar ao nosso segundo orador. O nosso segundo orador é o Dr. José Ribeiro, licenciado em Português e Francês desde 2001. Atualmente é diretor-geral do Penafiel Parque Hotel e Spa desde 2015. É também diretor-geral da Quinta da Cepeda desde 2015 e diretor do hotel do Pena Hotel desde 2019 até à presente data. Quero começar por agradecer a sua participação e a sua presença nesta jornada de turismo e segurança. E irei começar por lhe perguntar também relativamente ao risco financeiro. Agora, na perspectiva dos hotéis, ou seja, da hotelaria, quero lhe perguntar como costumam lidar com os pedidos de reembolso. Desculpe, o doutor tem o microfone desligado. Agora já estão a ouvir? Sim, okay. Mais muito boa tarde a todos. Agradecer o convite que me fizeram e também dar os parabéns pelo trabalho que estão a fazer e o excelente trabalho de pesquisa que nos apresentaram. Relativamente à questão que colocou, efetivamente a questão dos reembolsos, neste momento, portanto, desde março do ano passado, que houve uma maior procura por parte do cliente no reembolso, uma situação normal e que já esperávamos, e depois, enquanto hoteleiro, o que é que nos compete? Compete-nos arranjar estratégias para tentar não perder, principalmente aqui é não perder as reservas que tínhamos, portanto, dando outras propostas aos clientes. Portanto, quando as nossas propostas não são aceites, não colocamos qualquer entrave no reembolso, fazemos o reembolso de imediato, portanto, fizemos bastantes, portanto, também para transmitir confiança
ao cliente para transmitir uma imagem positiva do hotel, porque sabemos que ao estarmos a reembolsar, muito provavelmente o cliente vai ficar com uma imagem positiva e mais tarde ou mais cedo vai nos voltar a procurar. E, portanto, foi desde sempre a nossa postura, não sendo possível fazer remarcações ou emissão de vouchers para futuras estadias, portanto, resolvíamos de imediato os reembolsos com a maior brevidade possível. Ok, obrigado. Como tivemos uma ideia na agência de viagens do aumento de reembolsos, queria-lhe fazer uma pergunta similar. Sabemos que eles aumentaram, obviamente, com a pandemia, mas tem assim uma ideia de quantos? Assim, mais ou menos uma percentagem, assim, uma ideia para nós ter uma pequena noção. Em percentagem, se calhar 95%. Isto porque antes da pandemia, no caso do nosso hotel, portanto, não lidávamos muito com reembolsos. O que é que nós sentíamos? Portanto, quando o nosso cliente reservava, portanto, a intenção era mesmo vir, a intenção era mesmo conhecer o hotel, e os cancelamentos normalmente e os reembolsos eram ou por questões pessoais, de saúde, ou de falecimento de algum familiar. Portanto, e era uma percentagem muito, muito reduzida. Por isso é que estamos a falar em percentagens elevadas, porque, portanto, pessoas que tinham as reservas vivendo o país numa instabilidade de quando é que poderíamos continuar a circular, quando é que podemos marcar as nossas férias. Portanto, isto criava dúvidas nas pessoas e, portanto, como é óbvio, solicitavam o reembolso ou a remarcação para uma data a definir. Sim, obrigado. Então podemos confirmar que as dificuldades em reembolsar foram mais complicadas durante a pandemia, a quando ela chegou em março, e isso foi mais difícil então tratar com esses reembolsos. Podemos chegar a essa conclusão. No nosso caso, não é uma questão de dificuldade de tratar dos reembolsos. Nós percebemos que, tanto por questões financeiras, que seja difícil, portanto, na altura em que estávamos todos confinados, ter que proceder a devoluções, mas depois também é um pouco da saúde financeira da empresa, ter possibilidade para ressarcir e fazer os reembolsos aos clientes. Portanto, eu falo no nosso caso, portanto, claro que os tempos não eram os mesmos, mas tínhamos um suporte financeiro que nos permitiu proceder aos reembolsos sempre que solicitados. Ok, obrigado pela sua colaboração. Iremos passar novamente ao orador, Dr. Pedro Alexandre, falando relativamente do risco de satisfação. Irei começar por perguntar se tem uma noção dos principais tipos de queixas que eram mais comuns e são mais comuns na Geostar. Vocês já referiram quase todas as que são mais comuns, mas posso repetir. Portanto, será quando o hotel não corresponde às expectativas que o cliente pretende, os atrasos nos voos no que se refere à aviação, por vezes falta de informação, portanto, também existe esse tipo de reclamação. Os fenómenos climatéricos, por incrível que pareça, também muitas vezes já tivemos reclamações porque estava a chover ou porque, aliás, quando existiram há uns anos, penso que há uns 3 anos, os tufões ou as tempestades nas Caraíbas, tínhamos muitos clientes lá, tínhamos um grupo grande, quase 200 pessoas lá, e houve várias reclamações por causa desse fenómeno. Quer dizer, que ninguém... A previsão daquilo que iria acontecer não existia, não é?
Depois também existem, quando há serviços de transferes e que o transfer não aparece ou não encontra, muitas vezes é falta de encontro. E outro tipo de queixa é quando existe uma saturação grande turística, ou seja, quando o destino está repleto de gente e tudo é difícil, e que tem a ver exatamente com a sustentabilidade, que muitas vezes existem destinos que não há, portanto, que não respeitam essa saturação. Penso que são estes assim as principais reclamações ou queixas que temos de clientes. E como é que a sua agência costuma lidar com este tipo de queixas? Se tem uma equipa especializada para lidar com este tipo de situações, ou como é que funciona? Sim, normalmente quando o primeiro interveniente, que nós podemos chamar ou quem está no balcão ou quem teve o processo na mão, tenta resolver o problema e perceber exatamente o que é que não correspondeu à expectativa do cliente. Muitas vezes, não, por exemplo, um atraso num voo, o facto de haver um atraso não significa necessariamente que haja uma responsabilidade, seja de quem for. Poderá haver por mau tempo, e se for por mau tempo já não entra, portanto já não dá direito a qualquer tipo de responsabilização, seja da companhia aérea, seja da agência de viagens. Se nós não tivermos essa capacidade por algum tipo de insistência de cliente, ou se tivermos que ir para outras vias legais, logicamente nessa altura temos este departamento de qualidade que tem uma linha específica de apoio ao cliente e que são eles que dão seguimento. Por fim, se também eles não tiverem essa capacidade de resolver o problema junto do cliente, ao provedor do cliente das agências de viagem, em que é sempre solicitado o apoio quando há dúvidas na legislação ou naquilo que o cliente tem ou não tem direito a receber. À data de hoje, é o Dr. José Vera Jardim, que foi Ministro da Justiça, que é o provedor de cliente das agências de viagem. Portanto, normalmente é ele que depois dá o parecer final, normalmente como é um provedor, dará só o seu parecer, e se chegar a vias judiciais, logicamente, e felizmente não são tantas assim, mas logicamente que existem. Sim, e posso lhe perguntar com que regularidade é que costumam receber reclamações? Se é uma coisa muito comum, isto mais no antes pandemia, obviamente. Sim, é comum. Há muitas reclamações com fundamento e também há, diria que outras tantas sem fundamento. Eu não tenho os números exatos, porque seria o departamento responsável, teria essa informação, mas sim, numa rede com mais de 50 lojas de rua, haverá inúmeras reclamações, como eu repito, umas vezes com fundamento e outras sem tanto fundamento, mas sim, muita regularidade. Muito, ok. Assim, uma pergunta, se calhar mais de curiosidade, não só da minha parte, mas provavelmente por parte do nosso público. Qual foram, ou foi, talvez um exemplo chegará, a queixa assim mais extravagante, mais ridicularizada que teve durante o seu tempo na agência? Há inúmeras histórias. Eu penso, não me recordo assim nenhuma especial, mas lembro-me talvez de uma reclamação referente ao facto de haver muita areia, por exemplo, num passeio na Tunísia, um passeio de camelo, que a areia era insuportável porque o vento levantava a areia e, portanto, é um tipo de reclamação que já aconteceu, por exemplo. Mas há muitas que não têm sequer fundamento mas pronto, nós tratamos-las internamente porque há coisas que não fazem muito sentido, mas que existem. Foi só assim um pequeno exemplo. Obrigado pela sua presença. Irei passar agora ao Dr. José Ribeiro, relativamente também ao risco de satisfação, e faço-lhe uma pergunta também similar. Quais são as queixas mais comuns no seu hotel? Eu penso que é gestão de expectativas, ou seja,
O cliente, quando reserva o hotel, tem uma expectativa, portanto, em função daquilo que ouviu, em função daquilo que pesquisou, e por vezes, portanto, quando chegam ao hotel, essa expectativa não corresponde. Normalmente, no nosso caso, portanto, é a reclamação mais frequente, apesar de não termos muitas reclamações, mas posso-me lembrar, por exemplo, nós temos spa e temos um horário específico para as crianças acederem ao circuito com os pais, em que está publicado em todo o lado, quer nas plataformas, quer quando a agência de viagens comercializa a viagem para o hotel. Portanto, essa informação está sempre presente. Depois o cliente, quando chega ao hotel, ou porque já chegou em cima da hora em que poderia utilizar, portanto, e a partir daí parece que a estadia já não vai correr tão bem. Posso dar o exemplo, nós durante o período da tarde, das 3 às 5 da tarde, se o cliente chega às 4h30, portanto, fazer o check-in, ir ao quarto, vestir a roupa de banho e o roupão para aceder ao... Portanto, já resta muito pouco tempo. Portanto, isto é das reclamações mais frequentes que temos no hotel. Portanto, tem um pouco a ver com a expectativa, ou seja, o cliente vem com a expectativa de utilizar o spa e não se... numa fase inicial não se preocupa muito com os horários que pode usufruir, ou seja, essa preocupação surge no próprio dia. Portanto, depois compete-nos a nós tentar minimizar essa insatisfação, arranjando outras possibilidades do cliente poder usufruir, porque no outro dia de manhã ou já vai embora ou já tem alguma coisa agendada para fazer. Portanto, arranjar um outro horário que possibilite, portanto, o cliente de aceder com os filhos ao spa. Portanto, isto como estávamos a falar na questão das reclamações. Depois tem outras que faz parte do nosso dia-a-dia, por questões de manutenção. Portanto, recordo-me em épocas de ocupação elevada, portanto, que há situações que não é sempre possível confirmar tudo antes do cliente entrar, portanto, mas temos uma equipa de manutenção para dar resposta no imediato. Portanto, basicamente reclamações dentro disso, tudo o resto coisas pontuais e normais, nada de especial. Sim, basicamente acabou por responder às minhas duas próprias questões, que eram os métodos que costumam usar para lidar com as queixas e a regularidade. Deu para perceber os métodos que utilizam e também a regularidade que é reduzida a nível das queixas. Perguntar assim, mais também agora para a curiosidade, quais são as nacionalidades que costumam receber mais no hotel e quais são, conforme a nacionalidade, se o número de queixas é mais elevado ou menos elevado e a regularidade com que costumam ter dessa nacionalidade. Não sei se tem ideia. Não vi a última parte da pergunta, peço desculpa. A quantidade ou regularidade de queixas que tem determinada nacionalidade, assim por curiosidade, se é portuguesa, espanhola, inglesa. Sim. Portanto, o nosso maior mercado é o português. O segundo mercado desde 2017 é o mercado francês e o terceiro mercado, o mercado espanhol. Portanto, antes da pandemia estávamos a trabalhar muito bem com o mercado asiático, portanto Coreia e China, e depois vamos trabalhando também com outros mercados, mas de forma mais reduzida, com o mercado brasileiro, o mercado britânico.
Em termos de reclamações, se calhar o mercado espanhol. O mercado espanhol, apesar de se ter a ideia que o mercado francês que reclama muito, nós no nosso caso não sentimos isso. Trabalhamos muito com o mercado sénior de França, portanto pessoas impecáveis, portanto super bem dispostas, gostam de apreciar a gastronomia portuguesa. Portanto, e uma das situações que nós nos dedicamos a 100% é proporcionar um pouco da nossa cultura, portanto, na questão da gastronomia, portanto, e se calhar por isso é que também não sentimos tanto a reclamação do mercado francês. O mercado espanhol, eu tenho um bocado de dificuldade, porque depende das regiões de Espanha que venham para o hotel. Mas eu acho que numa fase inicial eles diminuíam bastante o português, portanto isto é uma opinião pessoal, ou seja, o espanhol sentia-se muito acima do povo português, portanto, e sentia-se no direito de reclamar por tudo e por nada. Eu penso que agora, de há 3 anos para cá, que nós conseguimos mudar um bocadinho essa imagem que eles tinham de nós, portanto, com o crescimento do turismo, porque antes nós dependíamos muito do turista espanhol e neste momento não. Neste momento Portugal abriu fronteiras e, portanto, é um país muito direcionado para o turismo, de qualquer que seja o país ou o continente, e o espanhol tentou-se, acho que de uma forma natural, começou a olhar para Portugal de outra forma e também baixou o número de reclamações, mas penso que aqui no nosso caso era o turista mais exigente. Podemos assim então concluir que a nacionalidade mais difícil de lidar seria a nacionalidade espanhola. Sim. Ok, pronto. Eu agradeço novamente a presença dos nossos oradores e a sua disponibilidade para participar nesta jornada. Agradecemos muito o vosso contributo, foi de facto muito importante para a nossa apresentação e de muito valor. Iremos agora passar para um esclarecimento de dúvidas por parte do público, por isso convido os 2 oradores a ficar connosco para o nosso público tirar as dúvidas que tiver a tirar. Joel, não sei se posso começar, eu tenho uma questão também. Estás-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir, podes colocar a questão. A minha pergunta era para o Sr. Pedro Alexandre, quando falou há bocado do caso de recebeu queixas de meteorologia nas Caraíbas, por um furacão, se não me engano. A minha questão prende-se com o facto de, não sei se disse que não estava prevista sequer, veio do nada, se nesses casos, quando é assim, uma coisa que aparece do nada, que não está prevista, se as agências ou as unidades hoteleiras facilitam de certa forma e são mais compreensivas com as queixas dos turistas e, digamos, se facilitam, por exemplo, nos reembolsos ou se oferecem outro tipo de compensações, se tem conhecimento disso. Bem, relativamente à compreensão, a nossa compreensão é sempre total. Ninguém gosta de ir uma semana de férias e ter o infortúnio de ter um furacão a passar no segundo ou no terceiro dia. Relativamente à previsão, é importante que isto fique claro. As previsões meteorológicas, nós todos as conhecemos. O que não se prevê é que possa ter muitas vezes os impactos que tem. Portanto, agora, relativamente às compensações e à atuação, como devem calcular, é uma situação de crise
E nas situações de crise, normalmente, pelo menos na nossa empresa, ativa-se um gabinete de crise que fica a tentar perceber como é que se vai, o que é que se vai passar para resolver, não o problema meteorológico, não o fenómeno, mas para realojar as pessoas, os turistas, os nossos clientes, quer seja para repatriá-los. Portanto, aqui o que aconteceu, pelo menos nesse caso, foi tentar perceber, localmente, tínhamos uma colega com este grupo, localmente o que é que estava a ser feito para poder realojar, proteger essencialmente, aí é a segurança que mais importa, não é nada mais, nem reembolsos, a segurança nesse momento é o que mais importa, e que as pessoas regressem ao seu país de origem em segurança, e o mais rápido possível. Mas há uma coisa que importa saber, e na altura foram algumas das coisas com que nós nos debatemos até internamente, que é, nós nunca nos podemos sobrepor àquilo que são as regras internas, ou seja, internas do país, quero dizer. Ou seja, a partir do momento em que a Proteção Civil local toma determinadas medidas, não há nenhuma agência do mundo, nenhuma companhia aérea do mundo, nenhum operador turístico do mundo que vá poder contrariar essas regras do hotel, por muito que nós tivéssemos alguns clientes que dissessem, não, aqui está tudo bem, isto é um vento forte, mas eu prefiro ficar aqui do que ir para outro hotel. Mas isso não é opção. Portanto, temos que seguir as recomendações das entidades locais, que é a primeira coisa. E a segunda coisa é depois tentar perceber, dentro dos serviços que temos, o repatriamento, que depois na altura é o que se torna mais importante, perceber quando é que um avião pode aterrar, não é? Quando é que ele vai aterrar, e depois fazer regressar as pessoas. Dentro daquilo que é a compensação, nessa altura, como é um fenómeno meteorológico, não há direito direto a uma compensação. Não é? O que depois pode haver algumas ações comerciais junto desses clientes para que possam fazer de alguma forma tentar uma compensação. Mas o direito, a legislação não exige essa compensação. Sim. Não sei se consegui responder. Sim, esclareceu perfeitamente. Sim. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Professora Cláudia? Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença e obrigada ao grupo pela apresentação que fez. Eu tenho uma pergunta para os dois, que tem a ver com a questão do risco financeiro e que se prende com as taxas turísticas. Falávamos aqui também de sustentabilidade e queria saber, na perspectiva de alguém que trabalha em agência, alguém que trabalha em hotelaria, se concordam com a questão das taxas turísticas, ou pelo menos nos moldes em que, por exemplo, em Portugal elas são aplicadas, tendo em conta que, não só em Portugal, mas quando nós pagamos taxas turísticas nós não sabemos muito bem onde é que elas são, enfim, empregos, não é? Para onde é que esse dinheiro é canalizado, e portanto, o que é que vocês, enfim, pensam em relação a esta questão? Se calhar começamos pelo Pedro, se for possível. Começamos já por mim. Relativamente às taxas turísticas, eu penso que o ponto importante é esse mesmo, é onde elas vão ser aplicadas, e se partirmos do princípio que elas são aplicadas naquilo que são que continuem no turismo, já que são verbas que advêm da utilização turística, que sejam aplicadas em infraestruturas também destinadas ao turismo. Eu sou a favor das taxas turísticas, não sou a favor da forma como elas são cobradas, porque poderiam ser cobradas de outra forma, diretamente ao hotel com a aplicação de um suplemento na tarifa diária. Eu sei que isso em termos contabilísticos pode trazer aqui, em termos de impostos, poderá trazer aqui algumas complicações, que nem é a minha especialidade, mas de qualquer das formas eu estou de acordo, acho que devem ser, e se calhar em Portugal elas são muito baixas. Nós portugueses não deveríamos pagá-las, na minha opinião. O turista estrangeiro sim, tal como nós quando vamos a qualquer cidade pagamos o triplo, o quádruplo, até muitas vezes em algumas cidades, por exemplo, de Itália,
em que as taxas turísticas são elevadíssimas e que têm que ser suportadas porque não há forma de contorná-las. Obrigada. José Ribeiro, por favor. Sim, eu concordo com a taxa turística, mas de uma forma impactada. Eu acho que a taxa ia estar refletida no preço final que o cliente vai pagar. Para desenvolvermos o nosso turismo, acho que passaria um pouco por aí. Se calhar não mostrar ao turista que cobramos taxas, apesar dela estar incluída na tarifa. Portanto, quando nos contactam e nos perguntam, no nosso caso nós não cobramos taxa turística, quando nos questionam, portanto, nós damos essa informação que não está incluída, mas que não é cobrada. Penso que o ideal seria mesmo isso, incluir a taxa no custo final, neste caso da estadia. E só uma questão, não é cobrada porque o município não as cobra. Exatamente, sim. Mas não seria, e esta é uma questão, enfim, muito debatida e recentemente, uma vez que foi introduzida em Portugal, nomeadamente em Lisboa, não seria, por um lado, interessante, eu percebo a perspectiva do Pedro, obviamente, da aplicação do dinheiro destas taxas nas infraestruturas turísticas ou, enfim, no acolhimento, por exemplo, no melhor acolhimento dos turistas, mas também se não seria interessante, nomeadamente até porque estas taxas são a maior parte das vezes aplicadas em locais com grande sobrecarga turística, em cidades principalmente, se não seria importante também utilizá-las para melhorar a qualidade de vida dos residentes que muitas vezes veem a sua vida cotidiana de alguma forma, enfim, conturbada pela presença massiva de turistas, e falo os casos de Lisboa e Porto, que são os mais eventualmente Funchal, não é? Porque também tem turismo de cruzeiros, onde se sente mais isso. Poderia ser uma forma de canalizar esse dinheiro e, por outro lado, na perspectiva do turista, eu quando pago taxas turísticas em cidades de Itália, por exemplo, Croácia, em França, eu não sei para onde é que esse dinheiro é canalizado, ou seja, os próprios turistas também não sabem porque é que estão a pagar aquilo e para quê, onde é que aquele dinheiro é empregue. Isto pode criar aqui alguma má imagem dos destinos e da própria atividade turística. Eu estou praticamente de acordo com o que disse, relativamente àquilo que, se essa verba é para melhorar a vida dos habitantes do destino, lógica, na minha opinião, também contribuirá no caso dos transportes, por exemplo, nos transportes públicos, se for aplicado nos transportes públicos, também vai dar ao turista uma melhor experiência do destino. Claro. Aí eu estou 100% de acordo e creio que deveriam ser claras como seriam aplicadas, mas será que o turista eu creio que cada vez mais vai querer saber onde é que vai ser aplicada, mas à data de hoje, eu diria que, ou até hoje, que as pessoas não têm muito essa preocupação, consideram como um custo da viagem, mas a consciência sustentável, que está super na moda agora, vai ter muito essa preocupação e com certeza que vai ter que haver demonstração de onde é aplicada, onde são aplicadas essas taxas, sim. Sim, aquilo que eu acho é que nem sequer quero colocar a hipótese que uma taxa turística seja aplicada em algo fora do turismo. Portanto, a partir do momento em que nós recebemos os turistas e que eles vão pagar uma taxa, portanto, não vejo outra possibilidade que não investir no turismo dessa região ou desse município. Portanto, depois haverá alguém encarregue de apresentar resultados ou para onde é que foi encaminhado a verba, o que é que foi feito. Portanto, penso que só faz sentido que exista dessa forma. Mas o que é certo é que nós, enquanto turistas e residentes, não sabemos onde é que essa taxa, onde é que é emprego. Agora, uma questão relativamente à satisfação também para os dois.
E o Pedro viu, por exemplo, no questionário que os alunos fizeram, há esta ideia de que comprar em agência que é mais caro, há todo este preconceito, entre aspas. A minha pergunta prende-se com a questão da satisfação neste sentido. Quais são os públicos em termos de características sociodemográficas, e falei disto porque, enfim, este questionário foi aplicado essencialmente a jovens, a colegas dos alunos, quais são as características sociodemográficas do mercado que é mais fácil fidelizar, ou seja, aquele mercado que é mais facilmente satisfeito em termos de idades, em termos de género, em termos de ciclo de vida familiar, no caso do Pedro, região geográfica portuguesa, no caso do José, no caso da nacionalidade, quais são aquele mercado, quais são aquelas pessoas que vocês percebem que mais facilmente conseguem fidelizar, no caso às agências de viagem e ao hotel? Mantemos a ordem e respondo já eu. Sim, então. se calhar é mais fácil. Sim, Pedro, por favor. Okay. Bem, eu acho que aqui seria uma resposta bastante longa e com necessidade de também ter muitos dados. Portanto, eu vou dar uma resposta em relação àquilo que é a minha percepção. A minha percepção é que, em termos de faixa etária, a partir dos 40 anos, é o mercado hoje em dia mais fácil de fidelizar naquilo que são as agências de viagem. Isto porquê? Porque quem tem idades inferiores aos 40 anos já está muito familiarizado com a internet e hoje pode fazer pesquisa na internet e fazer compras na internet, e depois tem as surpresas que tem, muitas vezes naquilo que se refere ao mercado das viagens, como também aqui foi referido, principalmente, por exemplo, nas companhias aéreas que têm as taxas para escolher um lugar, têm as taxas, não quer dizer que não as tenha numa agência de viagens se for comprar a agência de viagens um voo da Ryanair, mas se calhar tem informação mais clarificada em relação a isso. Porque a questão é mesmo essa, porque é que a agência de viagens, eu acho que não é um preconceito, é mesmo verdade, porque a consultoria das viagens é que é importante, e se eu for uma agência de viagens e for lá comprar um bilhete de avião, eu não trago nenhuma mais-valia de lá, porque eu vou lá, digo qual é o bilhete que quero e a agência vai ter que cobrar pelo seu serviço de emissão de um bilhete. Mas o que é importante perceber é que se eu recorro a uma agência de viagens é porque eu vou precisar de informação. E a mais-valia da agência de viagens é este agregar de informação. Nós temos a obrigação de ter muita informação relativamente ao que se passa no mercado das viagens e é essa informação que temos, porque, e sim, temos que ser, portanto, o nosso custo tem que ser pago com esse serviço. Estamos a prestar um serviço, como qualquer outro serviço que é pago. Agora, isto não é a regra, porque, por exemplo, eu posso dizer que no caso dos pacotes turísticos que só são comercializados pelas agências de viagem, sejam OTAs ou sejam físicas, nesse caso, como somos só nós a comercializar, por norma temos sempre preços muito mais competitivos do que terá se decidir que quer ir passar uma semana de férias às Caraíbas e tem que marcar um avião, imaginemos, via Madrid, ou mesmo agora até há diretos de Lisboa, que não são voos charter. Portanto, para entrar num voo charter vai ter que utilizar uma agência de viagens. E nesse caso os valores normalmente são muito mais competitivos. Agora, se for para comprar serviços avulso, um hotel, os hotéis normalmente poderemos ter alguns acordos e consigamos até ser bastante competitivos em vez de ir direto a um hotel. Mas, portanto, eu acho que passa um bocado por aí. Fidelização dos 40 para cima, sim, até porque a relação de confiança e o poder económico já tem uma preocupação maior exatamente com a informação, corre menos riscos, e se calhar abaixo dos 35 anos, diria também, não tem tanto problema em correr riscos, muitas vezes corre os riscos e às vezes sim eles acontecem. Obrigada. Portanto, falando da questão de fidelização, concordo com a faixa etária. Posso aqui acrescentar, no nosso caso,
os segmentos em que maior facilidade temos de fidelizar. Portanto, no nosso caso, o segmento corporate e o segmento desporto. Portanto, temos muitos clientes fidelizados, alguns de forma direta, outros de forma indireta, ou sequer através da agência de viagens, e aqui saliento a importância da agência de viagens, do conceito que nós temos no nosso hotel. Ou seja, quando um cliente lá está abaixo dos 35, tem muita facilidade de ir à internet e pesquisar, e pesquisa hotéis ou viagens, muito dificilmente tem um rosto depois da questão da reclamação. Tivemos aqui alguns problemas com a conectividade, creio eu. Portanto, nas reservas, na informação que dá sobre os hotéis, eu tenho a percepção portanto, com dados concretos, que efetivamente as reservas via agência de viagens que reduziram, no nosso caso, mas nós continuamos a valorizar muito o trabalho da agência de viagens e a ter respeito pela agência. Eu penso que as agências muitas das vezes perdem pela falta de respeito que alguns hotéis ou companhias têm com a agência de viagens, uma vez que conseguem vender de forma quase direta. Mas nós, no nosso caso, não trabalhamos muito com agências também, porque a própria agência nos vai ajudar a fidelizar o cliente no nosso hotel. Portanto, é um contacto muito, muito próximo. Ok, obrigada. Se existe mais alguma dúvida por parte do nosso público? Penso que está tudo esclarecido, então. Penso que poderemos assim terminar a nossa apresentação. Agradeço aos dois oradores por terem ficado mais um pouco e terem esclarecido as dúvidas do nosso público, e agradeço novamente a vossa presença e a vossa colaboração nesta nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigado, até uma próxima. Obrigada. Peço aos alunos para ficarem mais um bocadinho, por favor. Acho que estamos, sim. Vamos lá, colegas. O que é que têm a dizer em relação à sessão dos vossos colegas, por favor? Ninguém tem nada a dizer? Gostaram, não gostaram? Sugestões, alterações? Então. Boa tarde, posso falar? Claro. Eu, antes de mais, queria vos dizer que, sendo um risco menos, como é que eu vou explicar, tradicional, ou seja, não falando de cultural ou higiênico, acho que vocês fizeram um bom trabalho na recolha de informação, porque não é de todo fácil e não é uma área onde basta escrever no Google e aparece, é preciso tratar muito bem a informação. E vocês fizeram isso muito bem e queria-vos dar os parabéns. Em relação à escolha dos oradores, também me pareceu fizeram boas opções, porque notou-se que eram duas pessoas que têm conhecimento na área e pronto, e mantiveram esta quase hora e meia muito interessante e pronto, parabéns. Obrigada, Sebastião. Mais? Então. Mas ninguém tem nada a dizer. Está tudo com medo das sessões seguintes, com as críticas que aí vêm. Olhem, é assim, de facto aquilo que o Sebastião diz é verdade, não é dos riscos mais fáceis de encontrar informação, porque não há estatísticas de queixas, não há estatísticas enfim,
de situações reportadas relativamente a pagamentos extra. De qualquer das formas, acho que vocês podiam ter posto um bocadinho mais de entusiasmo na vossa própria apresentação, quer na própria constituição dos slides, que estava um bocadinho, enfim, podia estar mais cuidado, não é que estivesse descuidado, mas podia estar mais atrativo, se quisermos. E também, vocês próprios, alguns de vocês estavam um bocadinho pouco entusiasmados com aquilo que estavam a apresentar, mas vocês não são os únicos. Nas outras sessões também já aconteceu, e na sessão passada também, não sei se são os nervos, se é aquela coisa de não errar, vocês estão muito, tal, quase que com medo de falhar. Depois, relativamente à parte das perguntas e respostas, Joel, eu acho que poderia ter sido um bocadinho mais preparado. Fez ali questões que, enfim, estavam a contrariar quase, ou estava a perguntar a mesma coisa que já tinham apresentado nos slides. Quer dizer, vocês nos slides trouxeram a informação de que as queixas relativamente à questão financeira, não é? Nomeadamente ao cancelamento de reservas, que disparou no ano 2020, obviamente pelo volume, enfim. E depois voltou para essa pergunta aos oradores. Fica um bocadinho, enfim, fora de contexto. Penso só que era só para dar mais uma espécie de confirmar o caso pessoal. Pronto, mas é assim, reparem, os oradores, mais do que para confirmar, servem para se explorarem outros aspectos que vocês não exploram na apresentação. Aliás, como falámos na reunião de sábado, não é? Quando conversámos sobre a vossa sessão. E é aí que vocês devem explorar, porque para não tornarem a apresentação tão chata, não é? Com tanta informação, há alguns aspectos que vocês podem deixar para a conversa com os oradores. E aí sim, agora, voltar a perguntar uma coisa que vocês já tinham constatado na vossa apresentação, ou podiam pelo menos pôr a pergunta de outra forma. Como é que lidaram com o aumento das queixas por causa dos cancelamentos de reservas na pandemia, por exemplo? Estavam, enfim, a confirmar aquilo que já tinham dito, mas era um bocadinho mais, estão a ver? Sim. Depois, vocês têm que ter algum cuidado, e isto já aconteceu com outros grupos, vocês têm que ter muito cuidado com a linguagem que utilizam quando fazem as perguntas aos oradores, ou seja, às vezes vocês às vezes são demasiado informais, não sei se me estou a fazer entender. Se vocês veem que podem ter alguma dificuldade em gerir a entrevista, e fazer uma entrevista não é fácil, muito mais em público, escrevam as questões, tenham-nas bem definidas, precisamente para não se perderem, para não ficarem ali um bocadinho desorientados na lógica que querem dar à entrevista, precisamente para não repetir aspectos, para se perceber que houve ali uma preparação e que há ali uma estruturação de conteúdos e de ideias, está bem? Gostava que vocês tivessem explorado um bocadinho mais, até porque foram o único grupo que fizeram até agora, tivessem explorado um bocadinho mais os resultados do vosso próprio questionário. E esses resultados podiam ter sido explorados, por exemplo, em perguntas aos oradores. Havia ali muitas questões relativas a agências, as ideias, o tal preconceito que as agências são mais caras, enfim, que vocês podiam ter aproveitado e explorado em questões feitas aos oradores, até para suportar e para esclarecer a opinião deles em relação a esses resultados. De qualquer das formas, a vossa sessão correu bem, obviamente, mas em sessões futuras tenham esse tipo de atenção, está bem? Okay? Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Acho que está tudo esclarecido. Professora, peço desculpa, eu só gostaria de falar consigo no final, se fosse possível. Está bem. Já uma outra colega também. Qual é o risco, Salomé? É o risco social. Ok, mas também o grupo do risco cultural acho que quero falar no final. Pronto, os restantes, não sei, o grupo de quinta-feira do risco psicológico. Isto já não é fácil decorar as datas. Está tudo preparado, vocês já me enviaram o guião, portanto está tudo orientado, certo? Não há nada que queiram perguntar? Ótimo. Ótimo. Então vá.